Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Carlos Rocha e hoje a gente vai falar sobre os Simpsons. Isso mesmo, esse desenho animado já tem mais de 32 anos no ar e muita história para contar. Entre elas, algumas cenas que apareceram na série e acabaram acontecendo na vida real. Será que Homer marcará um pênalti a favor do Brasil? Coincidência? Acaso? Premonição? Bom, isso não tem como responder, mas o que dá para fazer é reunir algumas das vezes que essas previsões do desenho animado aconteceram na vida real. Girando. O acontecimento mais atual que levou alguns internautas a apontarem uma previsão foi a pandemia da Covid-19. Muita gente comparou a realidade com o episódio Marge vai para a cadeia, que foi ao ar em 1993. Pavorosa gripe de Osaka atingiu Springfield. Já tem mais de 300 casos confirmados. No episódio, operários japoneses que embalavam uma máquina de fazer suco tossem dentro da caixa que é enviada para Springfield, cidade onde a família Simpson mora, né? Por conta disso, uma gripe misteriosa logo se espalha pela cidade. Essa gripe fica conhecida como a gripe de Osaka. Algumas pessoas, inclusive, montaram uma imagem do episódio colocando o nome coronavírus no lugar onde tinha o nome gripe de Osaka, no telejornal do próprio desenho animado. Essa informação, essa foto, essa montagem foi desmentida pelos principais portais de notícias. Esses portais esclareceram que se tratava mesmo de uma imagem manipulada. Outro ponto apontado por algumas pessoas é que no episódio a origem da doença é em Osaka, no Japão. Já os primeiros registros da Covid-19 surgiram na China, na cidade de Wuhan. Apesar disso, muitos consideram essa aí como uma das previsões certeiras de Os Simpsons, mas vamos lá para algumas outras. Uma previsão no meio político também foi apontada na série. A vitória de Trump nas eleições norte-americanas foi anunciada pelos Simpsons há 20 anos. Em março do ano 2000, um ano após o Trump manifestar pela primeira vez o desejo de concorrer à presidência, foi ao ar o episódio O Futuro de Bart. Nesse episódio, a Lisa Simpson, irmã do Bart, já adulta, assume a presidência dos Estados Unidos no ano de 2030 e nele ela herda uma enorme dívida contraída por Donald Trump no mandato anterior. Em uma outra previsão, dessa vez futebolística, a série acerta o campeão da Copa do Mundo de 2014. Isso mesmo, se isso te faz lembrar alguma coisa muito triste, você está certo. No episódio, você não precisa viver como um árbitro, que o árbitro nesse caso era o Homer Simpson. Ele foi exibido em março do mesmo ano, de 2014. Um personagem inspirado em Neymar acaba machucado e sai do jogo, assim como de fato aconteceu, né? Que na partida contra a Colômbia, o jogador que caiu muito nessa Copa, inclusive, fraturou uma vértebra e foi retirado da Copa, do campeonato. Bom, essa foi uma das previsões. Já no final desse episódio, que foi menos cruel, inclusive, ao invés do 7-1, o jogo termina com a vitória da Alemanha por 2-0. O desenho se passando no Brasil, na Copa do Brasil, inclusive. Esse episódio foi muito criticado pelos brasileiros, inclusive. Isso por conta das referências um tanto pesadas que apareceram, reforçando estereótipos de vulgaridade, corrupção, tráfico de drogas, como você está vendo aí. Nele, inclusive, uma freira aparece rebolando lá na arquibancada e depois ela abre o hábito e ela está com um biquíni por baixo. Isso é uma crítica que a galera não gostou. Em 2010, um episódio de Os Simpsons acertou quem ganharia o Prêmio Nobel de Economia de 2016. O personagem Milhouse apostou em Ben Armstrong como um vencedor e 6 anos depois, o próprio economista, de fato, levou a premiação para casa. Outra premonição foi o escândalo de espionagem da Agência de Segurança dos Estados Unidos. Aquela lá da Wikileaks, aquela que foi muito falada, inclusive, nos telejornais aqui no Brasil. Na versão para cinema de Os Simpsons, que foi lançado em 2007, Marge e os filhos são localizados após a Agência Nacional de Segurança norte-americana escutar conversas telefônicas da família.
Exatamente 6 anos depois, Edward Snowden, ex-consultor do órgão, vazou dados que revelaram um esquema de espionagem do governo norte-americano. Pasme, a apresentação da Lady Gaga no Super Bowl também aconteceu anteriormente no universo de Os Simpsons. Isso mesmo que você está ouvindo. Em 2017, Gaga apresentou uma performance no intervalo do Super Bowl, que já é tradicional, um jogo da Liga de Futebol Americano. O que muita gente não sabe é que 5 anos antes, um dos episódios de Os Simpsons já havia previsto a apresentação da cantora, inclusive com adereços bem parecidos, como você está vendo aí no frame, na imagem. E como se não bastasse prever a vitória do presidente Trump nas eleições norte-americanas no início dos anos 2000, em 2002 o desenho lançou um episódio onde Trump visita o presidente da Arábia Saudita. Uma coisa que aconteceu de verdade, só que 15 anos depois. Dá para entender uma coisa dessa? E você, sabe de mais alguma previsão acertada desse desenho profético? Coloca aqui nos comentários e deixa um joinha aqui para mim, isso ajuda bastante. Aproveita para se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdo que é preparado com todo carinho para você. Tchau!